Bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. Só lembrando, para você participar dessa série, basta enviar sua pergunta naquelas caixinhas que nós sempre deixamos nos stories ou aqui nos comentários durante a live. Então, se você tiver alguma dúvida, basta colocar aqui nos comentários que nós respondemos. E também, se você quiser entrar aqui ao vivo conosco, basta ter umas carinhas, aí você coloca ali que ele pede o compartilhamento de tela e nós respondemos ao vivo a sua pergunta. E essa semana nos enviaram bastante perguntas, algumas por direct, outras direto nas caixinhas dos stories, e eu vou colocar aqui na tela algumas delas para ficar mais fácil para vocês. Quer começar por qual, Júnior? Tanto faz? Tanto faz. Vamos começar por essa então. Quando introduzir outro idioma? Então você tem uma criança, ela está ainda em fase de alfabetização ou pré-alfabetização, e quando você começa a ensinar outra língua para a criança? Nós temos um vídeo, um conteúdo, uma entrevista, na verdade, no nosso canal do YouTube, que nós fizemos há meses atrás, com um professor de línguas, amigo nosso, e nós tratamos justamente desse tema, como descomplicar o ensino de línguas para as crianças. Então, já logo de cara, você pode introduzir outro idioma para a criança desde sempre. Ela aprende outro idioma junto com a língua materna. É ideal fazer isso. A criança tem muita facilidade na primeira infância em adquirir outras línguas ou se desenvolver com 2 ou 3 línguas ao mesmo tempo. Tem até um mito que as pessoas acham que isso prejudica o desenvolvimento da criança, que ela começa a confundir um idioma com o outro. É normal, quando a criança está aprendendo mais de um idioma ao mesmo tempo e ela está na primeira infância, é normal às vezes ela misturar na mesma frase mais de um idioma. Inclusive meu sobrinho, minha irmã é casada com um alemão, meu sobrinho ele está aprendendo a falar dessa forma. Ele fala alemão e português. E às vezes ele mistura na mesma frase 2 idiomas. E isso é normal, depois a criança vai organizando esses conhecimentos na sua cabeça. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo. A gente tem que pensar também que, igual você falou, né, muita gente fica preocupada. Mas ele está sendo alfabetizado, principalmente na fase da alfabetização, né? Está sendo alfabetizado em português, né? Na língua portuguesa, mas o meu marido ou a minha esposa é dos Estados Unidos, não sei, e aí ela conversa com ele, tem medo de ele ficar cruzando as línguas. Não tem problema nenhum, como o Jair falou, por mais que ela vai começar a falar algumas palavras no meio ou alguns fonemas no meio no meio da língua dele, né, que ele tá acostumado, não tem problema nenhum. A gente tem que pensar também que dos 3 aos 6 anos, a gente fala que tem uma janela, né, uma janela cognitiva, que é o quê? É uma janela que há bastante plasticidade cerebral. E nessa janela não tem problema eu já vi crianças aprendendo 3, 4 idiomas ao mesmo tempo, né? Os pais bilíngues, que aí vai para a escola aprender japonês, e aí vai para francês também, em aula particular, e aprendem tudo numa boa, tranquilo. Claro que às vezes acontecem essas coisas, não fica apavorado, porque com o tempo, com o estudo junto com o estudo fonológico, da fonética, né, da língua, ele vai aprendendo a gramática junto com o tempo. E aí com isso ele vai ajudando ele, né, a fazer essas distinções. Opa, essa palavrinha não é do português, né? Essa palavra é do francês, etc, etc. Então aproveite bem essa janela, né, que tem, porque depois ele aprende também, até a gente, adulto, né, se quiser aprende, mas com um pouco mais de esforço. Isso. Porque é o seguinte, o que acontece nessas janelas? Como o cérebro da criança está em formação ainda, né, ele está se expandindo, o caminho que as sinapses vão criando é um caminho direto, por exemplo, da parte semântica da palavra para a parte fonológica, da parte fonológica para o léxico dela, né, da parte da palavra em si. Então, todas essas conexões neuronais, elas são diretas. Aí, quando o cérebro da criança já vai se formando e vai se fechando, a gente cria também, né? A gente consegue criar esses caminhos, né, para entender alguma língua. Mas, como o cérebro está formado, o esforço para a criação de sinapses é maior, porque ela tem que, às vezes, até tomar outro caminho. E eles criam mesmo, né? Tem uma diferença bem grande entre um cérebro
de uma criança, né, que trabalha com várias línguas do que um adulto, porque ele já tomou outros caminhos, né? Sim, e essas dúvidas surgem porque as pessoas focam muito no ensino formal da língua. Elas esquecem que toda a base que é necessária para você desenvolver o ensino formal e a criança ser bem alfabetizada, escrever bem, ler bem, toda essa base, ela é a base de conversação, de escuta. Então a criança desde muito cedo, ela passa vários anos, né, ali um ano e meio, às vezes até 2 anos, depende da criança, varia um pouco, mas ela passa ali um ano e meio, 2 anos, até 2 anos e meio só absorvendo a linguagem, absorvendo o ambiente, absorvendo conversações de adultos, ouvindo. Aí que ela vai começar a balbuciar, ela vai começar a reparar que você se arremete a algumas coisas e emite alguns sons, ela começa a emular isso, ela copia a forma de falar e daqui a pouco ela já está entendendo tudo e isso é muito interessante. Quem tem crianças pequenas pode reparar nisso. As crianças às vezes elas entendem o que você está dizendo para elas, mas elas não conseguem falar ainda. Então, no aprendizado de qualquer língua é assim. Então, se você já coloca a criança, submete a criança a experiências de outras línguas, com nativos, com ambientes que ela tem a possibilidade de ouvir muito essa língua e ouvir pessoas, conversações, etc. A hora que você for fazer o ensino formal, ela já vai estar sabendo falar a língua, aí você só ensina ela a escrever, ensina a parte ativa, mas a parte passiva ela já está toda preenchida. Então, se você não tem a possibilidade de colocar as crianças em ambientes que ela tem contato com a língua estrangeira, desde muito cedo, você pode utilizar o método natural. O que é o método natural? É o método que mais se aproxima ao processo de aprendizado da língua materna. Ou seja, você já começa com conversação, você já começa indicando as coisas e falando, com frases já formadas, e você não fica ensinando só palavras soltas. Você já se orienta para a criança, você já se remete à criança, você chega para conversar com a criança já com frases construídas, let's play, let's work, enfim, você já começa a criar frases e conversar com a criança numa língua estrangeira e ela aos poucos vai assimilando isso e a hora que você ver, a criança já está falando inglês. É muito parecido com o processo de alfabetização, né, com o que a gente trabalha, né, que é o seguinte, rapidinho assim, só para a gente entender como funciona quando a gente lê ou quando a gente ouve alguma coisa e processa isso dentro da nossa cabeça. A gente tem algumas vias, a gente tem a via fonológica, a via lexical e a via semântica. Essas três vias elas são interligadas. Então, quando eu leio alguma coisa, eu acesso essa via fonológica, eu falo, né? E me remeto à parte semântica. Quando eu ouço alguém falar, eu acesso essa via lexical e também busco na minha parte semântica para entender o que está falando. Então, se você vê bem, desde pequeno, a criancinha, ela está sempre acessando essa via lexical. Ela está criando essas formas fonológicas dentro da cabeça dela. O que é essa forma fonológica? São essas palavras. O que ela não sabe ainda, o que ela não sabe é trabalhar a consciência, por exemplo, que a gente chama de consciência fonêmica. Ela não sabe desmembrar toda essa forma fonológica em fonemas e alterá-las e brincar em parte. Mas isso não é o começo de nenhum processo de aprendizagem de nenhuma língua. Você não pode começar então, na verdade você pode, mas vai dar muito mais trabalho. Por exemplo, vou aprender inglês. Você começar com fonemas, etc, etc. Não, é muito mais fácil você introduzir a criança nesse ambiente natural, ou simular esse ambiente natural, né, que o Jair falou, através de um método natural, que tem vários métodos aí, até o Hugo, que a gente entrevistou, ele trabalha com isso, né, ele dá aula com isso, o Hugo Medeiros. E é o seguinte, aí quando você introduz a criança nesse ambiente, né, o que ela vai acontecer? Ela vai começar a decorar essas formas fonológicas. Igual você falou, plane, né, sei lá, o avião passando. Aí ela se remete. Então o que ela viu? Ela criou uma forma fonológica e remeteu ao que ela significa, né? No real, na realidade. E aí depois ela vai brincar com esse plane, entendeu? Vai se desmembrar essa palavra e vai começar a brincar de forma sistemática. E aí que entra o processo de alfabetização. Então toda a língua que você for aprender é mais vantajoso você começar com esses métodos naturais, porque você vai bombardear a criança de vocabulário.
Você vai bombardear a criança de formas fonológicas, né? E aí depois você começa a brincar sistematicamente com os fonemas. E aí depois você começa a brincar com a gramática, né? Você alterar as frases, colocar o sujeito, brincar com o verbo, etc, etc. Entendeu? Então é muito parecido, né, com o que a gente faz. Então é por isso que já falou, desde sempre pode começar o trabalho com outra língua. Porque desde sempre você consegue, tá? Desde bebezinho, você já consegue falar, carrinho, bola. E aí ele vai gravando isso, ele vai gravando isso no léxico dele. Ele vai falar, opa, quando fala bola, é aquele negócio redondo que chuta e quica lá, entendeu? O que vocês têm que tomar cuidado é que, por exemplo, se não tiver um nativo da língua, vocês têm que ter um professor, ou os pais mesmo, tem que ter uma pronúncia, né, uma pronúncia razoável. Porque se a criança aprende desde cedo a pronunciar de forma equivocada as palavras, claro que ela vai ter muita dificuldade para corrigir isso futuramente. Então, se você fala um portunhol, vamos dizer, né? E aí chega a criança cresce ouvindo daquela forma, né? O espanhol que né, não é o espanhol, na verdade. Na fase adulta, para ela corrigir isso, ela vai ter muito mais dificuldade, porque isso já incorporou e a questão é muscular mesmo. Nós, quando estamos aprendendo a pronunciar, aprendendo a articular os fonemas, a falar, nós exercitamos vários músculos, palato mole, palato duro, língua... Chama aparelho fonador. Sim, né? mas assim, para ter noção que são várias musculaturas que nós exercitamos desde cedo. Então, se você exercita essas musculaturas de forma errada, você vai desenvolver o seu aparelho fonador de tal forma que depois, para você corrigir, você vai ter muita dificuldade. É simples ver isso aí. Quem tem língua presa, né? A gente vê assim, eu já tive aluno com língua presa, eles têm dificuldade, por exemplo, com o R, né? Com o R, né? Então, porque um problema físico atrapalha ele a brincar e manipular um fonema, né? Executar um fonema. Tanto é que quando você aprende uma língua, você já está na fase adulta e aprende uma língua estrangeira, você tem que treinar muito para chegar próximo da pronúncia original, da pronúncia de quem é um falante, né, materno daquela língua. Até brincadeira, né? Mas até hoje a gente... Eu não sei o que eu tava lendo, a gente tava lendo um negócio do computador em inglês, que aí tem um fonema em inglês. É o TH. Que eu falei, nossa, é muito estranho, isso porque a gente não tá acostumado a usar, né? Era path. É isso. Eu falei, a gente não fica... A gente tem que exagerar pra sair. Fica até estranho a gente falar né? Então é porque a gente não tem costume de usar. A gente até soa estranho porque não tem esse fonema na nossa língua. Né? No francês tem esse TH. Igual o americano, né? Que é mais ou menos um som de um F. Mais ou menos, nem é... Você coloca a língua assim... Isso. Mas daí você tem que treinar, senão você não consegue, porque não existe esse fonema no português. Até você perguntou, né? Como que você fala? Fala pet. Você tá falando outra coisa. É que o Júnior falou assim, não, muito feio isso aí. Eu falei, tá, mas como que fala então? Daí ele falou pet é outra coisa, não tem nada a ver. É que é tão estranho, eu falei, não, eu me recuso a falar esse aí, não. Se você falar, a pessoa vai achar que você tá falando de outra coisa. Mas uma coisa engraçada, por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de vários países, da Sérvia, dos Estados Unidos, de Gana. Aí tinha um rapaz de Gana, o William Epo, o nome dele. Em Gana eles falam inglês, né? Eles têm, né, a língua oficial é o inglês, mas eles falam os dialetos lá, né? E os africanos, por falar vários dialetos, eles têm muita facilidade em aprender outros idiomas, né? Eles já olha, que legal, eles já crescem falando vários idiomas. Porque eu trabalhei já na África, num projeto de mineração muito grande, e tinha gente do mundo inteiro lá que trabalhava na equipe, né, desse projeto de mineração, né? Tinha piloto, tinha o pessoal de geofísica, geografia, geoprocessamento, etc. E aí o Epo, ele falava um inglês horrível, assim, horrível, né? Eu lembro até hoje, a gente estava num restaurante, aí ele começou a pedir manteiga, ele, bota! Aí o garçom não estava entendendo, daí tinha um Paulo, que era um brasileiro, que falava muito bem inglês, ele falou, o que você está falando, meu? Aí ele pegou e falou assim, bota! Daí ele falou assim,
isso não é inglês. Ele quer manteiga, ele tava pedindo manteiga. Eu falei, isso não é inglês, onde você aprendeu a falar inglês? Então, assim, como, né, por mais que eles falam inglês, que a língua oficial do país é inglês, mas já misturou com algumas formas de articulação, né, do país, então saiu um inglês com um sotaque diferente, que é normal, isso até dentro do mesmo, né, você pega o inglês escocês, irlandês, aí você pega o britânico ali de Londres, já é bem diferente um do outro. Mas enfim, e outra coisa importante também, se vocês repararem, quando pais que educam os filhos, pais bilíngues, né? Um pai fala uma língua, outro pai fala outra língua, igual no caso da minha irmã lá que eu comentei. Os pais bilíngues, eles conseguem ensinar os filhos desde de novo, que é o correto, a falar duas línguas ao mesmo tempo. E isso dá muito certo, desde que um fale só uma língua com a criança e o outro fale só a outra língua com a criança. Então, por exemplo, no caso da minha irmã, o pai fala só alemão, a mãe fala só português. Porque o que acontece? Isso é muito... acontece isso mesmo. As crianças estabelecem um padrão de linguagem com as pessoas. Então, se do nada você começar a falar outra língua com sua criança, ela não vai entender. Ela vai achar muito estranho e não vai ouvir o que você tem a dizer. Porque você já estabeleceu um padrão linguístico com ela. Então, o ideal é ou os pais ser bilíngues e sempre estabelecer esse padrão de linguagem, uma hora ou outra falar ali diferente, não tem problema. Falar outra língua não tem problema. Mas constantemente o pai ficar forçando, falando outra língua com a criança, ela vai meio que se recusar a estabelecer esse padrão. A não ser que você já faça isso desde muito novo. Aí por que eu estou falando isso? Porque assim, as pessoas começam a se preocuparem a ensinar outra língua para as crianças quando elas já estão alfabetizadas, que elas já dominam, né, razoavelmente a língua materna e tal. Aí os pais do nada começam a querer falar em outra língua com a criança. Ela não vai aceitar esse novo padrão do nada. Entendeu? A não ser que ela já seja muito madura e ela entenda que naquele horário, naquele momento você está treinando para falar outra língua. Mas o mais comum é as crianças se recusarem a estabelecer esse novo padrão de comunicação. Eu já testei isso e não funciona mesmo. As crianças... Então, o ideal daí seria você ter um professor ou alguém algum amigo que ensine essa língua e estabeleça esse padrão. Quanto mais nova a criança, mais ela estranha quando você começa a falar com outro idioma com ela. Então, isso é uma coisa a observar também. Não dá pra do nada você começar a falar outra língua com a criança que ela não vai entender. Ela vai falar o que é. Meu pai ficou estranho, né? Do nada, né? Porque, igual você falou, quando eles são pequenos eles têm, né, esse problema, né? Mas é claro, com crianças já mais maduras, etc., né? Eles já superam isso, etc. Então, tem alguma coisa? Não, acho que não. Acho que é isso aí. Pode, igual a gente falou, para resumir, começa desde que cedo, desde aí da gravidez mesmo, né? Pode ir conversando, lendo histórias, tá? Lendo histórias, sempre indicando o que cada coisa significa dentro da história, né? Dentro de um livro, criando esse léxico, né? Criando essas formas fonológicas dentro da cabeça da criança. Não tem problema, por exemplo, aí faça isso com outra língua também, leia os livros em outra língua, etc. Vai criando esse léxico. E porque no processo de alfabetização, no sistemático, a criança vai começar a brincar com essa forma, manipular toda essa parte formal da língua, né, de todas as línguas. E ela, com o tempo, ela vai parar de interferir uma coisa na outra, porque isso é uma coisa assim que não... Nossa, meu filho virou um maluco, né, tá falando inglês com português. Não, de jeito nenhum, isso não é nenhum problema, tá bem? E com o tempo ele vai separando e você pode ir embora, que como eu já disse, eu já vi crianças aí no processo de alfabetização, né, dos 3 aos 6 anos, ali aprendendo 4, 5 línguas, tranquilo. O que é normal também acontecer, que eu já tive, já nos perguntaram sobre isso. Por exemplo, a mãe é brasileira, mora nos Estados Unidos, e o filho só, né, estabelece conversações mais em inglês, né, que é óbvio, ele está num ambiente que as pessoas falam outra língua, e o filho não quer aprender português. Então isso acontece também, né? Porque os pais são brasileiros, ou a mãe é brasileira, pelo menos, e aí quer que o filho seja alfabetizado, que ele, né? Mas provavelmente ele fala português, mas não quer, não se interessa pela língua. Então você criar esse ambiente onde a criança ouve conversações, ela tem contato com a língua, ajuda em muito a ela no futuro
ter facilidade e desenvolver outra língua. É claro, por que ela não quer? Porque ela já está acostumada, como eu falei assim, com essas formas fonológicas, né? É muito mais fácil ela brincar e manipular com isso. Aí você fala assim, não, agora vamos brincar com outra, né? Pô, eu passei 2, 3 anos ouvindo uma coisa, e você quer agora fazer outra? Pô, sim, às vezes também a pressa né? também, né? Como isso é muito óbvio, assim, a gente esquece. A criança passa 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio só absorvendo a língua, para daí ela começar a ser ativa, né? Ela fazer a parte ativa, que é falar e escrever é a parte ativa da língua, ouvir é a parte passiva, né? Então, assim, a criança fica muito tempo absorvendo a língua, para daí ela manipular a língua, manipular a linguagem, né? É, por isso que a gente indica, né, esse método natural, porque ele é o mais próximo que ele consegue chegar, que a gente conseguiu chegar, né, de simular um ambiente natural, né, de conversação. Ouvir músicas também faz muito bem. Tem uma coleção americana chamada Mother Goose. É muito boa, né? Tem várias. Eu tenho livros dessa coleção que são cantigas tradicionais inglesas, americanas, né? Dos falantes da língua inglesa. Chama Mother Goose. E tem músicas e tem livros com ilustrações e com as músicas também. Se vocês procurarem aí, vocês acham excelente. As músicas tradicionais infantis, né, essas cantigas de rodas, etc. E tem umas muito legal mesmo. Tem um livro também que o livro que o Hugo sempre usa, que a gente já fez, que tem aquelas historinhas das famílias. Que você vai, esse é um método natural, esse é um método. É que eu esqueci não tem um nome específico isso, né? Eu não lembro. É o método natural do fulano de tal. Isso, é um livro, a gente pode achar e colocar o link. Mas nós vamos regravar uma entrevista com o Hugo falando sobre esse assunto também, que ele é o mais indicado a falar sobre o ensino de línguas. A gente teve uns problemas na gravação quando a gente dá para assistir, mas enfim, a gente vai regravar para ficar mais bonito. Ficar melhor e tal, e com o Hugo, né? E a gente já o convidou e ele já aceitou o convite. Provavelmente nessa semana que vem nós faremos uma live no YouTube, né, com uma entrevista da série de entrevistas do Alfabetização Diária falando sobre esse tema. Nós falamos bastante na outra entrevista sobre o método fônico, sobre o método natural inglês, né, como que ele funciona e tal. Agora a gente vai dar outras ênfases, né, e se vocês quiserem mandar pergunta também a respeito do tema, nós faremos uma entrevista com o professor Hugo Medeiros. Inclusive o Hugo teve uma época que ele estava dando aula de grego para mim e para minha esposa, as crianças ficavam ouvindo, né? E ele usa o método natural, então assim, é prática. Eu escuto as coisas hoje, eu lembro. Se eu ouvir grego, eu lembro assim, algumas coisas, tipo, vem até aqui, né? Caminha até a árvore, entre na sua casa, né? Eu sou fulano, né? Isso aí ficou gravado. Se eu ouvir, eu sei o que está querendo dizer, né? E as crianças começaram, ouvir a gente fazendo aula, e elas começaram a falar frases inteiras. A Agatha, que tem 5, na época ela tinha 6 anos, ela começou a falar frases inteiras em grego. E grego antigo, clássico, sabe? Então, muito legal. Então, assim, a criança vai tendo contato com a língua. Inclusive, a Agatha sempre teve contato com o Hugo, né? E ela e a Catarina. E ela começou a falar inglês fluente, assim. Inglês com pronúncia perfeita. Só ouvindo musiquinha, brincando, né? Porque o Hugo, nós somos amigos muito próximos. Inclusive, ele é padrinho do José, do mais novinho, do quinto, né? Então, a Agatha e a Catarina conseguiu desenvolver uma pronúncia muito boa, brincando ali com o Hugo, conversando, enfim. Então, acho que é isso, né? Vamos para a próxima. Só lembrando, se você quiser participar dessa série de lives, basta mandar sua pergunta nas caixinhas dos stories ou nos comentários aqui durante a live. Então vamos para a próxima pergunta, que é sobre em algum momento a educação dos seus filhos foi diferente? Essa pergunta nos enviaram essa semana e eu respondi de certa forma, eu já respondi pelos próprios stories, né? Mas assim, tem nuances aí, né? Diferente no sentido? No sentido da educação formal, né? Da alfabetização ali e tal, ou no sentido do dia a dia, né? Do comportamento, né? De transmitir valores, da educação ali de casa mesmo, né? Da relação como você desenvolve a criança, a personalidade da criança, etc. Então, mas dá para responder nos dois sentidos. O que eu respondi lá nos stories foi o seguinte, com certeza nós...
já fazem 8 anos que eu sou casado, né? Desde os primeiros ali nós já mudamos muito, assim, né? Adquirimos experiência, ficamos com mais segurança em algumas coisas. Você vai aprendendo, né, com o passar dos anos, como lidar melhor com as crianças e tal. E aí o que aconteceu? No início, né, que minha primeira filha foi a Ágata, nós éramos bem rígidos, eu e minha esposa, bem rígidos. Então, assim, hora de mamar, hora de mamar, hora de dormir, hora de dormir. Então a Ágata, ela assim, dava o horário, ela dormia. Dormia a noite inteira desde novinha. Dava o horário de mamar, ela mamava. Então, assim, a minha esposa sempre, ela sempre estimulou muito as crianças. Então, ela fazia leitura em voz alta. Para você ter ideia, elas pequenininhas, né? As crianças pequenininhas, ela leu as Crônicas de Nárnia inteira. Para as crianças, né? Todo dia à noite ela lá e lia. Ela leu o Senhor dos Anéis inteiro, o Hobbit. O Hobbit, inclusive, ela leu em inglês, que a pergunta anterior era sobre ensino de línguas, ela leu em inglês o Hobbit para as crianças, né? Enfim, ela tem umas coleções, né, de livros infantis em casa, do Monteiro Lobato, que tem toda a parte de fábulas, que é as releituras das fábulas do Monteiro Lobato. Tem lá a Geografia de Dona Benta, enfim, a Reinação de Narizinho. Tem muitas histórias. Minha esposa lia tudo. Todo dia à noite ela lia tudo para as crianças e lia todos esses livros para as crianças todos os dias. Então isso estimulou muito as crianças. Tanto é que a Ágata, ela fala muito bem desde cedo. Assim, ela fala muito bem porque minha esposa sempre estimulou muito elas, né, as crianças. Então, assim, nessa parte da educação formal, nós já tínhamos contato com o Júnior, com outros amigos que trabalham com alfabetização. Então, desde cedo nós seguimos um script, né? A gente sabe que é bom ginástica, a gente chegou até a contratar professor de ginástica para dar ginástica para as crianças. A Ágata vira cambalhota desde novinha. Então, assim, fez o karatê também. Elas entraram com karatê. Kung Fu também, né? Kung Fu também. Com 2 anos e meio ali já estava no karatê. Então, assim, só que nós éramos muito rígidos. Eu e minha esposa, nós éramos muito rígidos com as crianças, com os primeiros, né? Aí o que aconteceu? Foi nascendo o segundo, no terceiro, aí foi relaxando, né? Por exemplo, como eu comentei, a Ágata desde novinha sempre dormia sozinha. Hora de dormir, colocava no berço, dormia. Chorava lá, deixava chorar. 10, 15 minutos, parava de chorar, dormia. Tava trocado. Tava alimentado. Não tava assado, nada. Tava dado banho, tava limpo, trocado, alimentado. Então tá tudo certo. Daí se passasse ali meia hora chorando, aí a gente ia ver o que era. Porque pode ser que tá doente, tá com febre, alguma coisa e tal, mas assim. Então a Ágata desde novela dormia a noite toda, não dava trabalho nenhum. A Catarina a mesma coisa, só que a Catarina é a segunda. A Nara é minha esposa, né? A Nara já começou a relaxar. Ela já deixava a criança vir dormir com a gente, não sei o que e tal. Então já colocava no peito de noite, fora de horário. Então já começou a relaxar. E daí com os outros foi relaxando. Então assim, mas a gente percebeu que isso também não era o fundamental. A criança dormir no horário certo e tal. Tem pais que precisam estabelecer esses horários, senão atrapalha toda a rotina, atrapalha. Mas para nós, eu mesmo trabalhava muito, não ficava muito em casa, então assim, minha esposa, ela se virava lá, então tranquilo. Aí muitas coisas a gente foi relevando, foi pegando experiência, foi conseguindo achar meios de desenvolver as crianças mais fácil, tipo para tirar a fralda, enfim. Então acho que assim, o que mudou de lá para cá? Mudou mais essa parte da educação formal, porque chegou um momento que minha esposa ela teve muita dificuldade com a educação das crianças, com a alfabetização em casa e tal. E ela chegou e falou assim, eu não sei mais o que fazer, as crianças não estão avançando, eu queria que você me ajudasse nisso. Aí eu voltei, né, a rever várias formações que eu tive, né, eu conversava com o Júnior, e aí eu tomei frente disso. Então eu comecei a fazer a parte da educação formal das crianças, que é alfabetização, leitura, enfim. Aí de lá pra cá, a Ágata e a Catarina começaram a ler, né? Eu consegui resolver isso daí, ficou assim meio fora da época e tal, mas deu certo. Aí eu voltei para minha cidade de origem e o Júnior, nós montamos um programa, né, nível a nível, diário, prático, objetivo, que aí isso deu muito mais segurança para essa parte da educação formal das crianças. Deu muito mais segurança e as crianças percebem isso. Quando você tem segurança no que você está fazendo, quando você está certo que aquilo funciona, que aquilo vai dar resultado, as crianças parece que passam por transpiração, assim, sabe? Por osmose. As crianças percebem e elas já ficam mais interessadas, porque você transmite isso para a criança.
Nós achamos que as crianças são bobinhas, tal, as crianças são muito espertas. Então, quando elas perceberam que estava muito mais seguro, que estava muito mais preciso, as atividades também estavam adequadas com os níveis delas, também que isso influencia muito. Se você começa a aplicar atividades que não está no nível da criança, ela vai ter péssimo resultado, o rendimento vai cair, ela não vai ter motivação em fazer as atividades, vai ficar nervosa, você vai se estressar, a criança vai se estressar. Enfim, então, com esse passo a passo que nós criamos ao longo dos anos e fomos testando, as crianças ficaram muito mais tranquilas e eu também fiquei muito mais seguro. Aí, agora elas até pedem, né? Pra você ficar sim, fazendo, sim, porque sim. igual você falou assim, como tem um passo a passo, assim, de forma que pensa numa escada, assim, de nível, né, dificuldade, todo dia é um pequeno desafio, né? Todo dia você relembra o que você ensinou, isso ajuda, porque dá segurança para ela, pô, isso aí eu adquiri, isso é meu, isso eu aprendi, né? Nem que é coisa muito boa para ela, mas acontece com a gente no mundo adulto isso também, né? Por exemplo, quando você lê alguma coisa, você fala, não, isso é meu agora, isso é muito importante, eu aprendi uma coisa muito legal. Você se sente capaz, né? Isso, eu sou capaz. Aí você pede para ela fazer, para ela subir a escada, aí você deu a ferramenta, você deu a corda para ela, né? Então ela fala, não, agora eu consigo. Então essa parte afetiva, sim, né? sim, Uma sim. parte mais afetiva ajuda muito, né? Porque aí eles pedem, eles querem, eles falam, não, eu quero hoje ser alguma coisa, né? Dentro desse universo. Inclusive muitos pais, né, nos enviam algumas dificuldades, falam, nossa, mas eu perco a paciência, a criança chora, isso é bem comum acontecer. E comigo era muito pior, porque assim, eu não era acostumado a lidar com criança, eu lidava ali na hora do entretenimento, né, na hora da brincadeira, tal, chegava em casa do trabalho, e aí molecada, tal, legal, né? Mas vai sentar e fazer as atividades, você tem que ter um certo controle emocional mesmo, né? E você sabendo como a criança se desenvolve, você já sabe que determinadas dificuldades são normais. Então você já lida com aquilo mais fácil. Porque quando a gente está nervoso, muitas das vezes, quando a gente está nervoso, perde a paciência, é porque a gente está pisando em algo desconhecido. A criança começa a agir de determinada forma e você não sabe como reagir, como você corresponde àquilo lá, como você resolve aquela questão. Aí quando você está inseguro, porque você não sabe resolver a questão, você fica nervoso, você fica sem paciência. Então no início, o que eu fazia? Eu começava a perder a paciência, eu parava. Porque senão não ia dar certo a coisa. Mas sabe? é a melhor coisa. A melhor coisa você fazer é parar, não faz. Perde um mês, deixa lá, seu filho fazendo nada, um mês, é melhor, você perde um mês e investe isso, né, internamente em curso, alguma coisa, em programas, entende como funciona e aí você aplica. Não tem, eu vejo assim, os pais ficam muito preocupados, né? Eu estou perdendo tempo, não sei o que. Eu falei, perde um pouco de tempo agora, acha um programa bom, etc. Aprende um pouco sobre isso, porque você não precisa ser nenhum pedagogo para aprender, né? Toda essa questão de consciência fonológica, consciência fonêmica, né? Princípio alfabético, etc. Você não precisa ser nenhum intelectual para saber disso, mas perde um pouco de tempo com isso e aí depois você começa a trabalhar. Você não precisa ter um conhecimento muito aprofundado, né? Se você já tem uma coisa organizada, né? Você não precisa ter um conhecimento aprofundado. O que você precisa é saber o que tem que ser desenvolvido e quais são as fases de desenvolver cada coisa. Inclusive eu estava conversando com uma mãe recentemente. Ela começou a insistir, com a criança de 3 anos, que é da idade do Antônio. Se vocês assistirem as lives diárias que eu estou fazendo com as crianças aplicando atividades, vocês vão perceber como que é uma criança de 3 anos. Então a mãe falou, comecei a insistir para ele isolar o primeiro fonema da palavra. Por exemplo, a abelha. A abelha começa como? Começa com A. Tá, isso é um exercício de alfabetização, só que esse exercício de alfabetização é lá na frente, quando a criança já está manipulando muito bem os fonemas. O Augusto mesmo olha para ele e fala assim, eu falo uma sílaba, né? Uma sílaba. Eu falo assim, ba. O que você ouviu? Ouvi ba. Quantos sons tem? 2. Quais são eles? B, A. Ele já faz isso, então ele está isolando muito bem. Aí quando você faz um exercício desse, para ele isolar o início da palavra ou o final, ele consegue, porque ele já isola muito bem, ele já manipula os fonemas muito bem. Então, se você está usando um passo a passo, ou não, você pegou uma atividade aleatória e começa a aplicar com a criança, você e ela vai se estressar, o rendimento vai lá embaixo, não vai dar certo mesmo. Por mais que você não precise ser um pedagogo, um expert no assunto, mas você tem que ter uma base mínima para você saber como desenvolver a criança.
Então, uma coisa que acontece muito também, a criança tem um senso de previsibilidade. Então, você saber que a criança tem esse senso de previsibilidade, o que é o senso de previsibilidade? Quando você demonstra para a criança que vai desenvolver alguma coisa e você vai lá e quebra, você faz outra coisa. A criança fica muito frustrada com isso. Então, percebe, quando você fala assim, ó, amanhã cedo, isso desde pequeno, ali, 4, 5 anos, né, mais ainda. Fala assim, amanhã cedo nós vamos ao parquinho. Aí chega amanhã cedo você não vai ao parquinho. As crianças ficam muito frustradas. Então, quando você chega e fala assim, ó, todo dia, tal hora, você vai trabalhar, eu falo trabalhar, porque é coisa séria, né? Nós vamos trabalhar com as atividades. Chegou aquele horário, eles já sabem que eles vão. No início, talvez eles não vão querer fazer. Só que se você está com um plano, né, com atividade de acordo com o nível, bem formulada, as crianças tendo sucesso, elas conseguindo resolver, elas percebem que elas são capazes e elas ficam muito felizes em fazer as atividades. Então, você sabendo organizar o ambiente, compra um material bonitinho, tem atividades bem feitas, saiba transmitir comandos para que a criança entenda, achar formas de falar com ela que ela entenda, e ela começar a ter acerto, vocês vão ver, elas vão pedir para fazer. Tem dia que eles vêm pedindo para eu fazer, a maioria dos dias na verdade. Se vocês repararem nas lives diárias que eu faço com as crianças, quando eles começam a brincar, começam a estar cansados, não está muito afim de fazer ali, depois de um tempo, eu falo assim, ó, se você não parar de brincar agora, eu vou parar de fazer agora. Eles falam, não, já volta a fazer, entendeu? E por quê? Eles gostam de fazer, eles têm acerto, isso motiva eles. Então essa parte formal, essa parte formal da educação das crianças nem sempre foi da forma que é hoje. Eu já tropecei muito, já tentei trilhar vários caminhos, bati muita cabeça e graças a Deus, com o Júnior, nós montamos esse programa passo a passo, nível a nível, de acordo com a idade das crianças, e isso deu muita tranquilidade, muita segurança e as crianças absorveram isso muito bem. Aí na parte mais comportamental, na parte mais de formação da personalidade, aí cada criança é de um jeito. Nós já fizemos algumas lives respondendo stories, falando sobre comportamento, sobre temperamento, etc. Como formar a personalidade das crianças. Então, assim, cada um são de um jeito. Eu, por exemplo, eu sou muito mais sistemático e um velho mesmo. Eu sou um velho. Né? Minha esposa já é muito mais tranquila, já é muito mais solta, deixa as coisas correr solto. Então, a gente cria um equilíbrio, né? Aí, o que nós não toleramos, né? Pega essa aí, Nara. Vai ouvir essa aí. Vai cobrar isso aí hoje de você. O que é combinado, que nós não toleramos. Nunca fale os defeitos das crianças na frente delas. Então, se você repara que a criança está tendo algum problema ali, algum defeito, está mentindo, sei lá, está fazendo alguma coisa ali que não está adequado com o que nós queremos, né, de comportamento das crianças. Nunca chega e fala, nossa, mas olha como essa criança é de tal forma, porque aí você reforça esse comportamento, você reforça. Não sei a explicação psicológica disso, mas sempre quando os pais falam, parece que a palavra tem poder. A criança absorve aquilo ali e você reforça aquele comportamento negativo. Então, nunca fale. Às vezes, em situações ali que acontece alguma intriga, alguma briga entre as crianças, alguma coisa, por exemplo, minha esposa vem e ela não viu o que estava acontecendo e ela age de forma injusta, né? Ela pune o que não estava fazendo nada e deixa impune o que estava fazendo. Eu também, isso é meio que combinado já com minha esposa, eu nunca chego e corrijo minha esposa na frente das crianças também. Falo, não, você está fazendo errado, não foi esse aí que fez tal coisa. Eu sempre, depois, eu falo, sabe aquela hora lá que você fez isso e tal? Então, estava errado. Quem estava sacaneando era fulano, não era aquele que você puniu. Então, assim, porque os pais, muitas vezes, tiram a autoridade um do outro na frente das crianças. E daí o que vai acontecer? Qual que é o malefício disso? Quando as crianças percebem que os pais estão em desacordo em algumas coisas ali, ela sempre vai utilizar a fonte de segurança ali no outro. Por exemplo, se a mãe sempre restringe o pai porque ele está chamando a atenção das crianças. Quando você for chamar a atenção das crianças, ela vai correr para a mãe. Ela não vai te obedecer mais. Então, quando ela percebe que não tem para onde correr, que você é autoridade, quando você falar ela tem que obedecer, nem a mãe vai resolver, aí ela vai te obedecer. Então, assim, nessa parte de comportamento tem que tomar muito cuidado, porque as crianças são muito espertas. Desde novinho elas são muito espertas. E o que acontece? Por exemplo, nós temos o José hoje com 2 anos.
A criança com 2 anos, ela já consegue, né, se expandir, ela já consegue subir nas coisas, ela já domina certas coisas, né? Quebrar nossas canecas. Elas conseguem dominar a linguagem, elas já começam a falar, elas já percebem que elas conseguem alterar o ambiente que elas vivem. Então elas brigam por causa de brinquedo, elas pedem comida, se você não dá água para ela, ela vai arrastar um banquinho, subir lá e abrir a torneira para pegar água, ela já sabe pedir água, enfim. Nessa fase, as crianças, aí você tem que começar a desenvolver a afetividade das crianças. E como você desenvolve a afetividade? Para ela começar a virar um ser humano. O que é virar um ser humano? Controlar os impulsos. Porque nessa fase ela está na fase que tudo que impulsiona ela são as necessidades corporais. Estou com fome, estou com sede, estou com frio, né? Não quero tomar banho, não quero ir dormir nesse horário. Então ela vai chorar quando você não dá o brinquedo que ela quer. Então como você vai formando essa criança para ela conseguir controlar os seus impulsos naturais? Trabalhando a afetividade dela. Nós já falamos sobre isso, mas é um assunto que é muito importante. Por exemplo, hoje foi um caso muito engraçado que ilustra bem isso. Nós estávamos almoçando e depois do almoço a minha sogra está nos visitando nesse momento, ela estava descascando uma laranja e deu para minha esposa a laranja. Aí o José, que tem 2 anos, que é esse bárbarozinho ali, ele pegou e falou assim, eu quero, é minha, e não parou, e começou a chorar e pulou do banco, da cadeira e ficou lá. Aí a minha esposa ficou olhando para ele chupando a laranja. Não ganhou a laranja. O que a criança aprende com isso? Aprende que não importa o que você fizer, esse comportamento não vai atender, você não vai ser atendido com esse comportamento. Descascou outra laranja, ele percebeu que não ia resolver ele fazer isso, aí a hora que acabou de descascar outra laranja, passou a laranja, ele catou e chupou a laranja quieto. Então assim, passou ali, acho que não deu nem 10 segundos ali de birrinha ali, acabou. Então assim, agora se você não toma laranja, você reforça esse comportamento. Por isso quando chega em ambientes sociais, que tem outras pessoas, né, partilhando do mesmo ambiente, as crianças pulam no chão, tá, os pais ficam vermelhos, constrangidos, mas assim, em última instância, quem reforçou esse comportamento foi você. Você é culpado por esse comportamento, porque se a criança faz isso, uma que ninguém tem nada a ver com isso, né? Pronto, né? Ponto. Ninguém tem nada a ver com isso. Quem é responsável pela educação dos seus filhos são vocês. Então não liga pra cara feia, né? Ninguém... E outra, e eles percebem que você afrouxa em determinados ambientes. Sim. Aí eles deitam mesmo, entendeu? Eu vejo isso assim. Eles usam. Não, mas em casa eu sou firme, não sei o quê. Eu falei assim, mas fora ele percebeu que você afrouxa. Né? Você fica envergonhado. Isso, você vira outra pessoa fora da sua casa. Então ele percebe isso e aproveita disso. Aí ele aproveita e vira outra pessoa também. Né? Então, aí dependendo do que ele quiser, ele vai saber. Se eu me comportar dessa forma, meu pai vai reagir dessa forma. Então, assim... eu não tenho filho, né? E eu não sou casado, não, mas é o seguinte... O que acontece? Eu vejo muito isso, em shopping, os pais estão em missa, né? Eles ficam super envergonhados, né? Com essa situação. Aí pega e corre com o filho, tira do ambiente, né? Pega e sai correndo com o filho, que ele tá chorando, fazendo um birra, alguma coisa, né? Ou deixa o filho falar algumas coisas absurdas pros pais, assim, né? Na frente dos outros. Porque em casa, às vezes, o moleque é até mais educado, porque sabe que em casa o pai, né, revida, né? Ou age de outra forma. Então é uma coisa... Isso, mas só outra coisa também, né, já que também você tem que... Ela falou, em algum momento a educação foi diferente, é que assim, as 2 mais velhas são meninas, né? Sim. E aí depois já vem uma carreta de homem, né? Então talvez teve diferença nesse... As meninas são mais tranquilas, assim, pelo menos as minhas, sempre foi mais tranquilo. Isso tem muito a ver também com o temperamento da criança, que muda, né? Mas, por exemplo, a Catarina e o Antônio são muito parecidos de temperamento. Só que... São mais bravos, né? Eles são mais coléricos e tal. Mas, assim, a gente trata todo mundo igual. Não importa se é mais colérico ou não for, assim, você é mais nervoso, né? Você quer enfrentar a autoridade, então agora que você vai ver o que é o peso da autoridade, né? Então, assim, quando quer na hora... Por exemplo, várias vezes eu vou sair de casa, o Antônio quer sair porque quer sair comigo. Às vezes eu até posso levar ele, mas eu já não levo. Dependendo do jeito que ele vem pedir pra sair, eu já não levo mesmo. Porque aí quando ele percebe, não adianta eu ficar bravo, eu chorar, que meu pai não vai atender, ele só vai atender quando ele quiser. Então ele já, nas outras vezes, ele já começa a pedir com mais jeito, entendeu? Então, assim, mas voltando no caso do José, aí
percebeu que aquele comportamento dele não resolveu, ele não ganhou a laranja na hora que ele queria, ele teve que esperar, pronto. Então você vai aos poucos, né? Você vai aos poucos moldando essa forma da criança, né? Moldando, fazendo com que criando resistência a ela controlar esses impulsos naturais que elas têm. E nós, todos os seres humanos são assim. Se nós não formos formando essa personalidade, nós não formos limitando certos impulsos naturais, não dá para conviver, né? A gente não convive. Toda hora que eu fico nervoso eu xingo a pessoa, eu dou um soco nela, então assim, ninguém convive, né? Essa é a receita para ser um imaturo, né? Sim. Em tudo, né? Até que a gente sempre fala, isso é que a gente chama, né, na pedagogia de controle inibitório. E hoje já tem várias pesquisas longitudinais já que mostram que crianças que não foram muito bem trabalhadas controle inibitório, né, desde cedo, entraram mais para das drogas, não conseguiram, tiveram bastante problemas com regras na escola, regras sociais, etc. Né, tem muita consequência isso daí, né? Tem, né? Desde cedo ela aprendeu, falou, eu tenho o que eu quero na hora que eu quero. Mas enfim, a diferença no nosso caso, porque a pergunta foi, em algum momento a educação dos seus filhos foi diferente? Então, nesse aspecto de comportamento, de como lidar com a criança no dia a dia, né, rotina, essas coisas, assim, no início nós éramos muito mais rígidos. Então, depois, com o tempo, nós fomos percebendo que algumas coisas eram frescura mesmo. Para nós, aí cada família vai achar o meio termo ali, né? Uma das coisas que nós nunca abrimos mão, que isso é regra entre eu e minha esposa, né? É assim, ó, nunca fala mal das crianças na frente delas, nunca fala assim, ó, do defeito delas na frente delas, porque isso só atrapalha a criança se desenvolver, e nunca tira a autoridade um do outro na frente das crianças. Se o pai está errado ou a mãe está errado, corrige entre quatro paredes lá, sem ser na frente das crianças. Porque isso prejudica. Nunca brigar na frente das crianças de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é horrível. É horrível e as crianças sentem muito isso. Sentem muito. Se for para brigar, briga longe das crianças, fecha a porta lá, briga dentro do banheiro, sei lá, se vira. Mas nunca briga na frente das crianças. As crianças veem os pais, que são o porto seguro deles, são, né, a referência deles no mundo. Né, que a referência das crianças é perto dos pais. Ver os pais brigando, nem discussão. Né? Se escapar alguma coisa ali, se controla e resolve depois. Quando elas veem os pais que são o porto seguro delas, que são a referência delas brigando, elas ficam sem chão. Isso é muito prejudicial às crianças. Então essas regras a gente sempre seguiu, não mudou. Mas a questão de rotina, hora de dormir, aí depende muito, já mudou várias vezes. Tinha época que a gente dormia muito mais tarde, acordava mais tarde, até época que a gente dormia muito mais cedo e acordava mais cedo. Aí depende das circunstâncias, depende do momento, depende do que está acontecendo na vida, enfim. E eu acho que isso não é o fundamental. O fundamental é essas coisas. Treinar a criança para ela sair desse estado de barbárie, né? Desse estado de quando ela está começando a conhecer o mundo, a dominar as coisas, dominar a linguagem, dominar o corpo, e ela começa... E tem outra coisa também. Nessa fase é essencial, é primordial vocês deixar as crianças livres. A gente nunca... Isso também não mudou. Nós nunca ficamos restringindo as crianças. A gente sempre deixou as crianças muito livres. Nunca colocamos as crianças num cercadinho, deixou preso lá. Isso faz muito mal para as crianças. Nós sempre estimulamos muito as crianças a conversar, a brincar. Sempre, acho que em 8 anos, 1 ano só nós moramos em apartamento. Depois nunca mais, e eu pretendo nunca mais morar no apartamento. Claro, tem pessoas que não tem como, né, a necessidade, enfim. Aí acha um jeito, mas a gente tinha que ficar descendo lá, revezando para as crianças brincarem, correrem. Então sempre quando tem oportunidade nós levamos elas para correr, brincar, descarregar as energias. Deixamos a casa quase limpa, né? A gente tem poucos móveis, já por opção mesmo, poucos móveis para as crianças não ficarem se preocupando se a criança vai quebrar as coisas, entendeu? Nós já vamos ter uma casa bem mobiliada, bonita, cheia de enfeite quando nós estivermos velhos, né? Quando nós estivermos velhos, aí nós mudamos para um sítio, compramos mobílias, né, muito, né, bonitas e tal, e aí a gente cuida da casa, né? Por enquanto, assim, poucos móveis, sem mesa de centro, a molecada joga bola dentro da sala, em casa. E tá liberado, entendeu? Então assim, a gente sempre deixou eles muito livres,
porque isso ajuda, estimula as crianças muito, só que determinadas coisas a gente não aceita também. Então, assim, a gente sempre deixou muito livre, desde sempre, mas também quando não é pra fazer, não é pra fazer. Aí nisso eu sou mais sistemático, minha esposa não. Minha esposa já é mais flexível. Até nas coisas que não é pra fazer, ela é mais flexível. Mas enfim, acho que é por aí. Então, assim, nós fomos muito rígidos nessa coisa de dormir, amamentar e tal. No início, horário de fazer isso, horário de comer e tal. Depois a gente foi flexibilizando isso, né? E a mulher que manda nisso, viu? A gente não manda nada. Se a mulher resolver que vai ser de um jeito, não tem como, porque as crianças são muito mais apegadas à mãe, né? Na primeira infância, ali, né? Do 0 até os 3 anos, ali, elas são muito apegadas à mãe, depois que elas vão, né, desmamando e tal, aí você consegue influenciar alguma coisa. Mas no início, por ela ser muito apegada à mãe, é a mãe que vai meio que ditar o tom aí, né? Então, acho que é basicamente isso. Se tiver mais alguma pergunta, alguém quiser enviar alguma pergunta, né? Tá tranquilo, Júnior? Acho que é isso aí. Eu não tenho nada a ajudar, a contribuir nessa questão. Então, só recapitulando, né? Recapitulando, a primeira pergunta da live de hoje foi sobre quando introduzir outro idioma para a criança. Os pais têm que lembrar que antes da criança ter o ensino formal, né? Antes dela aprenderem a língua formalmente, tem toda uma base. Ela fica 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, às vezes até 2 anos e meio, absorvendo a língua, conversações, né? Ouvindo muito. E aí ela vai começar a falar a língua, a fazer a parte ativa, né? Que é falar, escrever. Então, tanto na língua materna, quanto em outro idioma, quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais você estimular a criança com ambientes, com boas conversações, interagir com a criança verbalmente, melhor. Se você não tiver condições de colocar a criança em contato em ambientes que tem falantes nativos das línguas, utilize o método fônico, que é o método natural, é que a gente está tão acostumado a falar método fônico. Utilize o método natural, que é o método que mais se aproxima ao processo de aprendizado da fala materna. Então tem um método chamado método natural, né, que o pessoal usa em várias línguas, que esse método ele já começa já com conversações mais simples, né, com muita mímica, enfim. Aí é um método que mais se aproxima ao aprendizado da língua materna. Então, se você não tiver condições de colocar a criança em contato com falantes nativos, utilize esse método. Então, desde sempre, quanto mais cedo começar, melhor. A segunda questão foi sobre, em algum momento, a educação dos seus filhos foi diferente? Sim, com certeza, nós mudamos muito, eu e minha esposa, ao longo desses anos que nós estamos juntos e temos nossos filhos, e tivemos, né, nossos filhos. No início nós éramos muito mais rígidos em rotina, hora de dormir, hora de comer, hora de tomar banho, nós éramos muito rígidos. Aí com o tempo nós fomos muito rígidos, entre aspas, né, nessas coisas, porque a gente sempre deu liberdade para as crianças, porque nós sabíamos desde o início, né, antes de nós termos os primeiros filhos, nós sabíamos desde o início que quanto mais você conversar com a criança, mais você deixar ela livre para ela se desenvolver corporalmente, melhor. Então nós sempre demos muita liberdade para a criança, mas algumas coisas nós éramos mais rígidos. Com o passar do tempo e com mais crianças, nós fomos deixando a coisa com mais liberdade também, até nesses horários de dormir e tal. Daí depende muito da circunstância, da época, né? Nós fomos alterando isso. E acho que isso nem é o mais importante. E só que na parte da educação formal, nós tivemos problemas. No início, minha esposa que tomou a dianteira disso e alfabetizava as crianças, estimulava as crianças, fazia as atividades para elas serem bem alfabetizadas. Minha esposa chegou para mim um dia e falou, acho que não está funcionando, as crianças, né, já deveriam estar começando a ler e tal. Aí eu encontrei o Júnior, reencontrei, porque nós voltamos para a nossa cidade de origem. Uma outra hora eu conto com detalhe essa história. E nessa volta à minha cidade de origem, o Júnior é pedagogo com 10 anos de experiência, nós montamos um passo a passo, nível a nível, para alfabetizar as crianças desde o 0 até a leitura. Então isso ajudou muito, porque deu muita segurança, é uma coisa prática, objetiva, que nós, tendo essa segurança, as crianças também tiveram, elas absorveram essa atmosfera de segurança, elas tiveram muito mais rendimento, porque elas tiveram acerto. As atividades foram feitas de acordo com as idades, nós testamos e fomos corrigindo o que não está muito de acordo, então nós sintonizamos, né? Nós colocamos certinho de acordo com o passo a passo ali, bem tranquilinho, repetindo bastante,
Então as crianças absorveram muito bem isso, motivou muitas crianças, o desempenho foi lá em cima e as crianças começaram a ler já com muita facilidade, mas trabalhado também, nada vem do céu, né? Nada cai do céu. E se vocês quiserem ver na prática isso, dá uma olhada aí todo dia ali por volta do meio-dia, eu entro numa live fazendo as atividades com as crianças. Isso eu faço para vocês que têm interesse, porque não é o ideal, porque quando eu não tô com o celular, eles rendem muito mais. Então, às vezes eles ficam olhando para eles, ficam arrumando o cabelo e tal, e atrapalha muito. Só que como eles já estão bem controlados nisso, eles são muito motivados a fazer as atividades, funciona ainda. Funciona e eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. O Augusto mesmo, ele tá manipulando muito bem os fonemas, já tá lendo. Esses dias ele pegou um caderninho e começou a falar: pai, fala aí os fonemas para eu escrever. Fala as letras aí. Daí eu comecei, né? Daí eu comecei a fazer análise simples com ele. Falar lá, ó, aí ele escrevia. Agora lê, Augusto. Daí ele começava a juntar bola. Ele ficou fazendo análise simples. Ele escreveu uma folha inteira, assim. Aí eles escrevem com as letronas grandes, então não é tanta palavra assim, né? Mas é muito legal, porque quando as crianças começam a ter acerto, elas ficam muito motivadas. Isso faz muito bem para a afetividade da criança, isso forma as crianças, né? Elas saberem que elas são capazes de dominar as coisas. Então, acho que por hoje é só. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem nos enviar. Só lembrando, para você participar dessa série de lives, respondendo stories, sempre nós deixamos uma caixinha lá nos nossos stories, é só você enviar sua pergunta ou aqui nos comentários durante a live. E se um dia vocês quiserem entrar ao vivo, fazer pergunta ao vivo, é só pedir aí para mandar a solicitação que nós atendemos. É isso, Júnior? É isso aí. Tá muito bom por hoje. Então até mais, até a próxima. Tchau. Tchau.